Oi, gente. Bora começar a nossa live. Vou esperar a Nairuz me fazer o convite para ela entrar aqui. Vou esperar uns minutinhos. A nossa live de hoje é muito baseada nesse livro aqui, que é A Vitamina O, da doutora Natasha Janina Valdez. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje é dessa minha leitura e de outras pesquisas. Eu vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, a Nairuz entrar, para eu me apresentar e a gente começar a conversar. Só para constar, gente, essa é a minha primeira live, então podem ser que aconteçam alguns probleminhas técnicos, viu? Então, tenham paciência comigo. Aí, Nairuz, já entrou. Agora me pede para participar que eu vou te colocar aqui na janelinha. Pronto, estamos aguardando a Nairuz. Mariana, você não conta. Oi, Nairuz! Oi, minha linda. Só assim pra gente encontrar, né? Então, agora então vai ser difícil a gente se encontrar. Então vamos lá. Vamos começar. Eu programei vários tópicos aqui, conversei com a Nairuz mais cedo, então eu vou começar para que a gente não se exceda, né? Porque eu e a Nairuz a gente costuma, são longas conversas. Eu sou Lorena Santos, para quem não me conhece. Eu sou uma mulher em construção. Sou formada em jornalismo. No mercado formal, eu trabalhei basicamente na área de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Trabalhei um tempo na área da saúde, foi muito bom, mas muito desgastante. E desde que eu tive a minha primeira filha, eu mudei radicalmente a minha trajetória profissional. Eu descobri a sós, que o meu irmão, que achava que eu não fazia nada, porque eu só era mãe, disse que eu podia pensar em revender produtos sensuais e eróticos. De cara, eu fiquei bem preocupada, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, como uma pessoa tão tímida vai lidar com essa questão da sexualidade? Mas eu aceitei o desafio e isso mudou radicalmente a minha forma de ver a vida em todos os sentidos. Sexualmente falando, relacionamento interpessoal, e assim, a maneira de eu interagir com outras mulheres, e isso foi muito gratificante para mim. Então, desde que a minha filha vai fazer 5 anos, então eu posso dizer que tem quase 5 anos que eu estou trabalhando como consultora de sexualidade e saúde íntima. Que nada mais é do que conversar com as mulheres sobre essa questão da sexualidade e também oferecer para elas um trabalho de consultoria que elas podem escolher alguns brinquedos que vão ajudá-las a se conhecer melhor. Então, o meu foco principal é autoconhecimento. É influenciar outras mulheres a quererem se conhecer. E aí, como que a Nairuz entra nisso tudo? Na minha trajetória como consultora, eu falei, gente, uma das pessoas, do nicho que eu posso buscar para conversar e vender mais, porque na verdade o que a gente quer também é vender, né, gente? Eu gosto muito de ajudar outras mulheres, mas assim, eu também preciso ter o meu dinheirinho. E eu brinco muito que eu sou 80% mãe e 20% consultora. Agora com 2 filhas, então, é mais difícil ainda. Mas um nicho que eu busquei procurar e dialogar foram com as fisioterapeutas pélvicas. E a Regiane, que está nessa live aí, mas ela não se lembra, ela me passou o contato da Nairuz. Falou, Lorena, essa fisioterapeuta pélvica é muito interessante, conversa com ela. E eu entrei em contato com a Nairuz, ela foi extremamente receptiva. A gente marcou um horário no consultório dela, a gente ficou umas 2 horas conversando. Ela me deu uma aula de um monte de coisa muito legal. E eu falei, gente, eu quero essa mulher na minha vida sempre. E Deus é tão maravilhoso que eu engravidei de novo. E nessa segunda gestação, eu tinha uma outra cabeça, porque com os meus estudos relacionados à sexualidade, eu entendi que todo o processo do conhecimento da mulher do corpo tem a ver com a gestação. Então, a gestação é assim, é o ciclo reprodutivo. É o que a gente está acostumado a estudar. Agora, o ciclo sensorial, a potencialidade de prazer do nosso corpo é o que a gente não é acostumado. Então, eu engravidei de novo.
E eu soube, das minhas pesquisas, que era essencial que eu tivesse um acompanhamento de uma fisioterapeuta pélvica durante a minha gestação. Porque, independente da via de parto, é importante fortalecer o assoalho pélvico para depois você não ter nenhum problema. E eu fui fazer esse acompanhamento com a Nairus, foi quando a gente se reencontrou. E, para ser breve, ela me deu, assim, um apoio maravilhoso. Ela esteve comigo no meu trabalho de parto. Foi um anjo que caiu do céu. Foi maravilhoso o meu trabalho de parto, porque ela e a Ana Clara estavam lá. E é isso. Então, desde então, a gente ficou bem próxima e as parcerias estão por vir. Agora eu quero que a Nairu se apresente. Ah, sua linda. Então vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu, sua linda? Obrigada. Aliás, nunca tive tão linda assim, né? Olha, eu preparei, né? A primeira live a gente tem que se preparar. Tudo bem. Bom, então eu sou fisioterapeuta, né? Eu me especializei em fisioterapia pélvica, sou fisioterapeuta pélvica, obstétrica, e eu trabalho nessa parte da sexualidade feminina. Então, é uma área que eu gosto muito, é uma área que é bem voltada para as mulheres. Então, eu vi o quanto que essas mulheres precisavam realmente de ajuda, porque muitas mulheres, elas acabam que não se conhecendo, achando que tudo aquilo que ela está vivendo é normal, que não tem solução. E foi aonde que eu realmente eu parti para essa área para poder ajudar as mulheres, né? E nisso, eu fui conhecendo pessoas maravilhosas como essa aí, e aí outras pessoas também que me ensinam até hoje, né, a ser cada dia uma excelente profissional. Acho que uma boa profissional, acho que excelente, eu tenho que caminhar mais, cada Excelente, vez mais, né? excelente mesmo. Então, eu sou muito voltada para essa área da fisioterapia da mulher mesmo. É uma área que eu gosto muito de atuar, tanto antes, durante ou pós-parto. E a mulher também que ela sofre muito com a questão do sexo, não tem prazer, não consegue ter o orgasmo. Aí a gente ajuda essas mulheres a atingir o que ela quer. Então, nosso assunto de hoje é esse. Conversando com a Naru, eu digo, gente, é difícil delimitar, porque esse assunto é muito vasto. Então, o que, que a gente escolheu? Vamos falar de orgasmo por qual motivo? Na minha concepção, prazer, o sexo, ele mexe com uma energia da mulher que é uma energia vital. Então, quando a mulher tem um orgasmo, ela mexe com a energia do chakra sexual. E essa energia, ela te traz pulsão de vida. Então, quando a gente está com essa energia parada, a gente está com baixa autoestima, a gente está desanimado, a gente não tem vontade de viver. Então, eu acredito que quando a mulher se propõe a ter prazer, sexualmente falando, isso reverbera para tudo na vida dela. Então, essa que é a nossa ideia. Uma coisa que eu falo muito, eu fiz até uma workshop uma vez sobre isso. Eu acho que o orgasmo, ele empodera, porque ele faz a mulher acessar uma força que só ela tem, que é a força do ventre. O ventre é nosso órgão de criação. Além de gestar, está ali o nosso potencial criativo. Então, abdicar do próprio prazer e deixar de ter o orgasmo, deixar de buscar isso, porque as pesquisas dizem que 50% das mulheres nunca tiveram um orgasmo, ou talvez nem nunca vão ter, por conta da falta, principalmente na minha opinião, de autoconhecimento. Então, a gente escolheu falar sobre essa questão do orgasmo, sobre os benefícios para a saúde do orgasmo. Então, a gente dividiu isso em algumas partes. Primeiro, a gente vai falar que o orgasmo ele promove uma espécie de terapia hormonal. E aí eu vou falar algumas coisas e a Naruz vai me ajudando, porque essa é a parte mais biológica, então é a parte dela. A minha é só pesquisa, gente. Eu sou jornalista, eu pesquiso e vou atrás dos especialistas.
Já tá Então, uma das sacana de coisas, tudo, mulher. uma das coisas que o orgasmo, a mulher que tem orgasmos frequentes, libera e tem alto no seu organismo é a feniletilamina. O que que é essa substância? Eu vou falar algumas coisas, a Narusa vai me ajudar. Essa substância, gente, é o que vai ajudar as mulheres a manter a forma. Por quê? Acelera o metabolismo, regula o apetite, então você tá na TPM louca para comer doce, comer coisa que você sabe que não vai te fazer bem. Então, essa substância é responsável por regular o seu apetite. E o que mais que a gente quer? O que mais que a feniletilamina ajuda a gente? Me conte aí, Nairus. Menina, Como de ela tudo. ajuda a sorrir cada vez mais. A pele fica mais linda. A gente fica num bom humor. O cabelo mais vistoso, mais sedoso. Só tem tudo de bom. O outro, que essa a Nairus vai gostar bastante de falar dele, que libera as pessoas que têm, a mulher que tem que ter orgasmos frequentes tem mais níveis, é de DHEA. Esse, gente, ele é considerado um hormônio anti-envelhecimento. Ele tem tudo a ver com a questão do envelhecimento. Por quê? Ele melhora a elasticidade da pele, ele combate a depressão. Então, gente, eu brinco muito com as minhas pacientes. Tá deprimida, tá ansiosa, não sabe o que fazer? Faça a terapia do orgasmo, gente. Um por dia. Depois de 15 dias a gente conversa, tá? Então, combate a depressão, alivia os sintomas da menopausa. Então, por favor, mulheres que estão na menopausa, não falem pra mim. Eu fico muito triste quando Obrigada, vocês falam pra Júnior. mim e não querem mais saber de sexo, que isso já passou na vida de vocês. Eu fico muito triste quando eu escuto isso, porque eu acho que toda mulher deve estender a sua vida sexual ativa o quanto for possível, porque isso é muito benéfico para você. Então, não façam isso, mulheres na menopausa, sabe? Se cuidem. Elas falam muito para mim também porque não tem parceiro. Isso também é uma coisa que me deixa triste, pessoas. Você não precisa ter um parceiro para ser sexualmente ativa, para te dar prazer. É seu prazer. Então, auxilia na queima de gordura. Então, outro hormônio que é liberado com o orgasmo, o DHEA, também auxilia na queima de gordura. Então, gente, bora lá, né? Fala mais sobre isso, Nairu. Então vamos lá. Eu esqueci o nome do rapaz aqui que falou, mulher sorridente, da pele boa, cabelo bom. Brigadão, tá? Valeu. Eu fico bom receber elogios. Eu não sei voltar aqui para saber o nome dele, mas tá valendo. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de orgasmo, realmente, o que a Lorena falou, a gente não precisa de um parceiro, né? Ou de uma parceira, tá? Para poder nós atingirmos o orgasmo. Sabe aquela coisa que às vezes a mulher ela consegue chegar ao orgasmo com ela mesma? E muitas vezes ela nem chega assim com um parceiro. E a gente sempre tem que ver o que está acontecendo, né? Mas quando. Olha, minha cunhada entrou! Eita! Então vamos lá. Então o que acontece? É liberado um hormônio que é o DEA. O DEA, que também é chamado de deidroepinadrosterona, esse nome estranho, sabe? Então, o que acontece? Ele é produzido, tá? Esse hormônio, então ele é um hormônio, ele é um colesterol, então ele é produzido nas glândulas adrenais. E essas glândulas adrenais, né, que também no tecido adiposo, na pele, o que faz o DEA? Tem gente que tem deficiência do DEA. E com o orgasmo, esse DEA, ele aumenta. Então, o DEA, o que ele faz? Então, ele deixa realmente a pele mais bonita, o cabelo mais sedoso. E a gente também tem a liberação muito mais do estradiol, tá? E o estradiol, que ele é um hormônio sexual feminino. E aí, esse hormônio, quando ele é liberado, ele trabalha muito mais a pele, deixando ela muito mais o quê? Brilhante. Então, sabe, quando a gente fica mais feliz, Aquela porque a história, gente né? vê,
A mulher tá Isso, com brilho nos olhos. exatamente. Então, esses hormônios que são liberados, ele ajuda muito. Então, quando a mulher ela tem uma relação sexual, vamos supor que a relação sexual dela não foi tão boa, mas ela não conseguiu atingir o orgasmo. Ela não sai feliz, ela não sai com cabelo bom, com a pele boa, porque não foi liberado o quê? O hormônio essencial para isso, tá? O DEA e o estradiol. Vai lá. Então vamos ao outro hormônio que é liberado. Serotonina. Esse a gente é mais familiarizado com ele, né? A serotonina, ela ajuda a regular as emoções. E a falta de serotonina gera, ocasiona descompensamentos. Então, tipo, a depressão. Quando a serotonina está embaixo, a gente tem maior tendência a ficar deprimido. Então, bora correr atrás, né? Ou que é liberado, estrogênio. O estrogênio, ele é fenomenal, assim, na minha opinião, dos meus estudos, porque ele pode te ajudar a melhorar o coração. Então, quando você tem uma vida sexual ativa e... Como é que é o nome da palavra? Ativa e boa, né? Você chega ao orgasmo, você tem um coração melhor. Por quê? O estrogênio ajuda a diminuir o colesterol ruim, ele melhora a sua saúde cardiovascular e diminui o risco de diabetes. Então, de uma maneira geral, ele te ajuda a ter mais saúde. E também tem que contar que a gente tem um hormônio que, quando ele está alterado, ele aumenta a ansiedade e o estresse, que é o cortisol. E aí, quando você tem relação sexual, você tem um orgasmo, o que acontece com o cortisol? Diminui. Por isso que o seu nível de estresse diminui, por causa da diminuição do cortisol. Tá? E aí, aquelas mulheres, tem estudos que falam que as mulheres que têm relação sexual, por exemplo, 3, 4 vezes na semana, então ela tem uma liberação maior e ela consegue lidar com situações no dia a dia de estresse com mais sabedoria, tá? Então, do que aquelas que têm pouca frequência ou ausência de relação e orgasmo. Por isso que a gente tem visto muito aí pelo Instagram que nessa época de isolamento social, a gente tem que caprichar na quantidade de orgasmo, porque vai diminuir nosso estresse e é realmente bem estressante você estar em casa o tempo todo sem poder sair, sem saber até quando vai durar. Então tem muita gente brincando com isso, mas na verdade, assim, se você tiver a possibilidade de se dar esse prazer, vai melhorar como um todo. Vai ficar mais fácil de você lidar com o que a gente está tendo que lidar. Outro maravilhoso, esse eu conheço de perto, porque eu estou amamentando, e é um hormônio que é muito ligado à questão mãe-filho, que é a ocitocina. A ocitocina, gente, é o hormônio do bem-estar, é o hormônio da conexão, é o hormônio que a mãe libera no corpo quando ela está amamentando. E é o hormônio, basicamente, que faz a gente não surtar e querer devolver a criança para a maternidade quando a gente encontra as dificuldades. E o orgasmo faz essa liberação. Eu estava conversando com uma amiga uma vez e ela falando que quando ela está amamentando, ou então quando ela está tirando leite, ela fica cheirando a roupinha do neném, ou então ela fica vendo fotos dele, para que ela comece a produzir serotonina e o leite desça mais fácil quando ela está tirando. E eu brinquei com ela e falei assim, deixa de ser boba, mulher. Vai ter um orgasmo que isso vai ser liberado, vai ser muito mais gostoso do que ficar vendo, só sentindo o cheirinho do neném. Então, e a ocitocina é esse hormônio do aconchego. E além disso, é um hormônio que ajuda a gente a lidar com a dor. Então, não tem essa de tô com dor de cabeça, tô com dor ali, tô com dor aqui. O orgasmo te ajuda a lidar com as dores. Então, se dê essa oportunidade. E é o hormônio da conexão. Então, quando o casal tem esse entrosamento e tem esses orgasmos juntos, isso vai fazer com que eles estejam mais unidos.
porque vai liberar ocitocina. Então, você vai ficar com a memória de que aquele ser te provocou esse algo tão bom. Então, isso melhora a relação, melhora o relacionamento. Tá, deixa eu falar uma coisinha também. Tem mulheres, tá? Que quando não querem ter relação sexual, o que que fala pro seu parceiro, né? Estou com dor de cabeça, estou com uma cólicazinha. Homens, deixa eu já falar uma coisa pra vocês, tá? Um segredinho aqui. Sexo, ter orgasmo, faz com que há uma diminuição dessas dores, tá? Então, pela liberação do que? De endorfina, serotonina, ocitocina. Então, tudo isso há uma liberação maior, diminuindo todos esses sintomas. Aí eu sempre falo, né? Não é qualquer dorzinha tem que correr pro sexo, não, tá? Se bem que eu sempre apoio, né? Mas é sempre uma mãozinha aí que o sexo dá para diminuição. Então isso já não é mais desculpa, ok? Exatamente. Mas desde que seja um sexo de qualidade, né? Porque Claro. Eu senão sempre ela falo vai que sair de lá pior do que entrou. exatamente. Eu sempre digo que quantidade não é sinal de qualidade. Às vezes você tem relação com uma pessoa e que vale por 10. Entendeu? Entendeu, Lore? Então, essa foi a terapia hormonal. Obrigada, Alguns Júlia. hormônios. Foi o Júnior que falou antes. Alguns hormônios que a gente trouxe aí. E agora eu vou falar de um outro. Essa é a especialidade da Nairuz. Essa aí não tem jeito. Essa aí a Nairuz manda muito bem. Minha mãe entrou. Era pra ela estar cuidando das minhas meninas, mas ela entrou. Mas tá valendo, Várias viu, mãe? amigas minhas entraram aqui aqui. Tem Provavelmente até tá com vergonha, mas que tudo entrou. bem. Vamos ver. Agora a gente vai falar, gente, de outro benefício para a saúde. A gente está falando principalmente da mulher, viu? Me desculpem, homens que estão aí online, mas assim, o nosso evento está todo voltado para a saúde da mulher, porque esse é o mês da mulher. Foi ofuscado com corona, mas é o mês da mulher e é nelas que a gente está focada. Mas eu acho legal o homem entrar, porque para Sim, ele entender a gente também, para poder mostrar que nós não somos um bicho de 7 cabeças, entendeu? Que a gente é tranquila e que a gente somos mulheres determinadas, né? Sabemos o que queremos, somos mulheres empoderadas, né? E é isso, é muito fácil mexer com a gente, não é difícil não. Então é bom que eles saibam como é que a gente é. exatamente. E aí a gente vai falar agora de saúde íntima propriamente dito. O que que o orgasmo traz de benefício para a mulher no que diz respeito à saúde da sua pelve? Por isso que essa é a área da Nairus. A primeira coisa, orgasmos regulares, gente, podem te ajudar naquelas infecções chatinhas que a maioria das mulheres tem, que são as infecções de urina e as infecções cervicais. Por quê? O movimento uterino durante o orgasmo, isso é muito impactante, é visível esse movimento que a pelve faz. Por si só, ele ajuda a expulsar as bactérias nocivas. O útero ele se dilata durante o orgasmo e isso empurra a pelve. E esse movimento faz com que aumente a acidez do muco cervical. E essa acidez mata as bactérias que são nocivas e cria um ambiente legal para as que não são, para as que são benéficas. Então, ter orgasmos é uma maneira de você estar prevenindo ou tratando esse tipo de infecção. Inclusive, eu li, no livro tem uma passagem que é interessante, que fala assim que às vezes algumas mulheres que estão com infecção de urina ficam com mais vontade de se masturbar, de ter relação sexual, buscando o orgasmo. E isso é como se fosse o seu corpo te dizendo o que você precisa para obter a cura. Então, isso acontece muito com mulher grávida. Geralmente a gente tem uns desejos malucos, mas é porque geralmente está faltando algum tipo de vitamina, de nutriente que vai estar naquele alimento maluco. Então, é o seu corpo que está sendo inteligente. Como é que isso funciona? Como que o orgasmo ajuda nessa questão das infecções, Nairus?
Então, o que a gente sempre fala? Sempre me perguntam se relação sexual pode provocar infecção urinária ou não. Eu sempre digo, né? Realmente, o orgasmo, tudo que você explicou aí, tá tudo perfeito, Lorena. Então, tem essa liberação maior de muco, ajuda nessa prevenção de infecções, é, tá? Então, o que acontece? Eu sempre falo, urine antes, mas mais importante, urine após a relação sexual, tá? Nairus, deixa eu fazer lá dentro. Ensina pra galera o que você me ensinou sobre a questão de fazer xixi. Isso é importante. Como que eu vou ensinar isso aqui? Não tem Ai, como. explica! Explica, tem que ser sentada. Olha que eu ensino. É Não porque as pode mulheres fazer. urinam. É porque as mulheres, na verdade, elas urinam de uma forma errada. Gente, mulheres, por favor, parem de urinar semi em pé, entendeu? Sabe quando você vai ali no banheiro público e você tira a roupa e fica ali semi, senta e não senta, sabe? Justamente para não encostar no vaso. Eu sempre falo, dá a descarga, limpa, forra, senta, abre um pouquinho as suas pernas, faz uma flexão de tronco para poder eliminar mais a urina, tá? Então, a forma como muitas vezes a mulher urina não é legal, tá? E pode ocorrer, infelizmente, uma infecção urinária pela nossa uretra que ser o quê? Menor, tá? Então, isso pode elevar. Então, assim, para evitar de ter infecção urinária, mulheres, urine antes, após a relação sexual e principalmente urine depois. Aí eu tenho pacientes que falam assim, mas se eu urinar antes, eu não vou conseguir urinar depois. Vai sim, seu corpo é bastante o quê? Inteligente, ajuda, né? Então vai eliminar. O que acontece? Se você não sente vontade de urinar após, beba uma água antes, um copo d'água. Até lá já você vai sentir vontade e você pode urinar, eliminando ainda mais essas bactérias, porque com o pênis e a vagina, e a uretra fica em cima dessa vagina, então há uma fricção. Então ali tendo bastante o quê? Bactéria. E quando você tem um orgasmo, gente, então isso melhora cada vez mais, é eliminada essas bactérias, porque o muco, ele faz com que ele sai e eliminando cada vez mais, tá? Então é isso, né, gente? Vamos correr, que acho que a gente só tem 8 minutos. A gente fala demais. Ainda Mas falando de, eu gosto, mas ainda falando de saúde íntima, muita gente fala e me pergunta sobre o fortalecimento do assoalho pélvico. E aí a gente já tem muita gente falando, e a Nairus é especialista nisso, para fazer os exercícios de fortalecimento. Cada caso é um caso. Eu indico sempre para as minhas clientes procurarem um fisioterapeuta pélvico para fazer uma avaliação, ao invés de simplesmente começar um exercício de pompoar sem essa avaliação. Mas o orgasmo por si só, ele já ajuda a fortalecer esse assoalho pélvico. Então, orgasmos frequentes já atuam fortalecendo seu assoalho pélvico. E aí, o que você pode fazer? Dá um plus nisso, se atualizando sobre os exercícios de pompoarismo, para fazer durante o ato sexual, mas principalmente antes, para que você tenha o assoalho pélvico mais fortalecido. Porque quanto mais fortalecido é seu assoalho pélvico, mais prazer, maior é seu potencial de prazer. Então, mulheres, aquilo que falam, aquelas coisas malucas, já pompoarismo é para fumar com a vagina. Não é nada disso. Tem umas loucas que fazem isso para fazer show, mas o principal para a mulher do pompoarismo, de fortalecer o assoalho pélvico, é ter mais qualidade no sexo, mas principalmente mais saúde íntima. Não é não, Narus? Como é que isso funciona? Fortalecimento pélvico e saúde íntima. primeiro, só esclarecendo um pouquinho sobre o pompoarismo. Então, as pessoas visam o pompoarismo muito para o sexo e tudo, né? Mas, na verdade, ela veio mais para perda de urina.
E aí, isso foi vendo que com o fortalecimento dessa musculatura, a mulher conseguia atingir o orgasmo mais rápido, com mais intensidade e orgasmos múltiplos. Na verdade, que a terapia pélvica trabalha, não só isso, tá? É uma das técnicas que nós trabalhamos para poder ajudar essas mulheres nesse fortalecimento. Mas a fisioterapia pélvica ela é muito ampla, então a gente trabalha com outros tipos de técnica, aparelho que também ajuda bastante. E aí o que acontece? A nossa musculatura, que é constituída de mais ou menos 13 músculos, que é o assoalho pélvico, já ouviram falar, mulheres, assim, nossa, tô me sentindo larga? Primeiro, não existe nem mulheres largas, tá? Existem mulheres com flacidez vaginal, que não tem massa muscular, tá? E isso a gente acaba que trabalhando essa musculatura, mas não adianta chegar lá no meu consultório e falar, ah, eu fiz curso de pompoar, eu sou pompoarista. Se você não sabe contrair a sua musculatura do assoalho pélvico, você não sabe de nada. Tá? Não sabe de nada. Às vezes chegam umas mulheres lá para mim falando que sabe isso, quando eu vou fazer uma avaliação, ou eu peço para contrair a musculatura, não sabe contrair. Então, Gente, a nada disso. Nayu tem um videogame no consultório dela. É uma coisa muito interessante. É um videogame que você tem que ficar passando de fase. É bem divertido. Isso tem, que a gente trabalha mais, né? E aí, a gente começa o quê? A trabalhar a força, a resistência vaginal. A gente começa a trabalhar o quê? A coordenação dessa musculatura. Porque muitas mulheres não dão nada para isso. Mas é nessa região que muitas vezes elas se sentem insatisfeitas. Então, quando a gente deixa elas assim, mais, vamos dizer, mais fechadas, né? Elas têm um prazer a mais e o seu parceiro também, tá? E é isso, a gente começa a fazer o quê? A trabalhar bastante o quê? Circulação sanguínea. Então, o fluxo sanguíneo é mais aumentado e ele fica mais aumentado na região clitoriana, fazendo com que a mulher tenha mais excitação, fique mais excitada, mais lubrificada. Tem mulheres que sentem dor na relação. E a gente tem que verificar o porquê que ela sente dor. Porque, e às vezes, através da dor, ela não consegue ter o orgasmo. Quando a mulher não está excitada, não tem um alongamento para o pênis penetrar melhor. E às vezes ela acaba que sentindo dor, ela acaba que falando assim, ah, mas parece que tá tocando lá no útero. E às vezes até a sensação é essa mesmo. Mas por quê? Não está tão excitada, porque é a excitação que faz ter esse alongamento mais vaginal. E essa circulação sanguínea, essa massa muscular deixa a mulher mais fechada. E isso ela tem maior, a penetração dela é melhor, tanto para ela quanto para o parceiro. E Nayu, aí, essa pergunta da Ananda. Essa pergunta é muito boa, você me esclareceu ela durante nosso acompanhamento. É verdade que não é o parto normal que deixa a musculatura mais flácida, mas sim a própria gravidez? o parto normal, ele favorece, tá? Existem estudos que falam tanto que o parto cesáreo, o parto normal, pode provocar perdas urinárias, né? Aí já é uma outra questão. Mas o parto normal, a vagina é elástica, gente, não tem jeito. Só que ela vai voltar à posição, tá? É só uma questão de tempo, ok? Mas tudo depende tanto como que foi realizado esse parto. Essa paciente, ela teve um acompanhamento de uma fisioterapeuta obstétrica. O médico dela, ele fez o quê? Uma violência obstétrica, como uma episiotomia, né? O peso dessa criança. Então, muitas pessoas não dão muita importância para o peso dessa criança. Quanto mais pesado, né, mais vai prejudicar o assoalho pélvico desta mulher. E tem relatos e alguns estudos que falam que tanto o parto quanto o normal pode prejudicar o assoalho pélvico quando ele não é bem o quê? Bem treinado, tá? Então, lógico, o parto normal, ele pode favorecer, sim, um pouco a mais. Mas
As minhas pacientes, Lorena, você teve seu parto normal, eu estava lá. Dois, Pode ter gente. tido, pode ter tido alguma mudança, mas com a fisioterapia, você achou que voltou um pouco mais? Não, me ajudou muito no parto e depois, assim, eu voltei muito rápido. Mas vamos voltar para o nosso assunto, senão a gente se perde. A Anaís falou uma coisa muito interessante, que a fisioterapia pélvica, ela ajuda, o fortalecimento da região pélvica, ajuda a questão da circulação. E eu quero lembrar o seguinte, gente, orgasmo masculino e feminino, o que que é? É o sangue que é levado para as genitálias. E tem um dado que é muito interessante. O homem, ele precisa de 90 ml de sangue para ter o orgasmo. A mulher precisa de 450. Então, a nossa necessidade de estímulo é muito maior. Então, por isso é que a gente tem que estar com a região fortalecida para que isso aconteça mais rápido. Então, e outra coisa, é aprender a não esperar a hora H para começar a entrar no clima, se estimular mentalmente, né? E agora eu quero falar do último tópico que a gente planejou, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Deixa eu abrir só um espaçozinho, bem rapidinho. Manda ver. Eu só quero falar para vocês, assim, que nós, mulheres, na região clitoriana, nós temos mais ou menos cerca de 8.000 terminações nervosas. Então, mulheres, não vem falar para mim que o homem consegue muito mais. Não é assim, não, tá? O homem, ele tem de três. Quantos? Aí. Nós temos 8.000 terminações nervosas, tá? Na E nossa região clitoriana. E o homem, ele tem de 3 a 5.000. Tá? Então é bem menor que o da mulher. Mas o problema, por que que a mulher demora a entrar nessa fase do orgasmo? Tá? Porque a mulher ela leva periquito, papagaio, leva filho, leva um monte de conta na hora do sexo. O homem não. Cara, por isso que eu piro pro homem. O homem ele é prático, ele vai, ele tá focado naquilo. E acabou o mundo, ele tá focado naquilo, pronto, acabou. Né? Uma boa parte dos homens, não são todos os homens, mas uma boa parte sim. Então, meninas, aproveita esse tanto de terminações nervosas, né, para Exatamente. poder usar muito. Vamos usar muito. Então, o último tópico tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, porque o orgasmo, ele ajuda a melhorar a imunidade. De que maneira? Orgasmos frequentes aumentam a quantidade do nosso organismo da imunoglobina A. O que que é a imunoglobina A? Ela é um anticorpo que protege as mucosas de órgãos como boca, intestino e estômago. Como é que ela age? Ela faz uma proteção, ajudando a impedindo a fixação e a proliferação dessas bactérias nesses órgãos. Então, é bem benéfica a imunoglobulina A, né? Outra coisa que ajuda, o orgasmo, ele aumenta a quantidade de glóbulos brancos e, como a Nairu já disse anteriormente, ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso tudo ajuda o nosso sistema imunológico a reagir. Então, quando a gente está muito estressado, é normal que a gente fique doente, né? Então, o orgasmo te ajuda nisso também. E, Pra que além que você disso, vai gastar dinheiro, hein, com remédio? Vai né? gastar, que é mais Remédios. barato, é de graça, tem Exatamente, é mais aí. barato. Às vezes você vai precisar de um empurrãozinho para descobrir como chegar lá, mas assim, se empenha, sabe? É uma coisa que vale a pena. Então descubra qual que é o seu ponto de prazer e corra atrás do prejuízo, gente, porque assim, eu costumo falar, é a sua sexualidade. Você não pode entregar isso na mão do outro. Você precisa conhecer exatamente quais são os seus pontos. E eu gosto muito de uma terapeuta que chama Mariana Stock. E ela fala o seguinte: o corpo inteiro é um instrumento de prazer. Então, vamos aproveitar todo ele, não só os órgãos genitais. Então, vale a pena. Outros hormônios que ajudam nessa questão da imunidade é a dopamina e a ocitocina que a gente já falou, que também dão um up na imunidade. E o que a gente precisa nesse tempo? É melhorar o nosso sistema imunológico. Nosso tempo está acabando. Poxa, que Poxa, pena. fala um pouco sobre essa questão da imunidade, que aí a gente fecha. Mas você já falou tudo, minha flor. Tudo, da imunoglobina A, dessa proteção da gripe, resfriado. Entendeu? Não tem mais o que falar, já falou tudo. Então, gente, vamos terminar da seguinte maneira. Eu estava lendo algumas coisas e eu gostei muito de uma história que fala o seguinte:
as mulheres gozantes, elas se empoderam de uma força que fazem elas acreditarem que elas podem tudo. E aí um exemplo bem interessante é das mulheres de Ruanda. Em Ruanda, a ejaculação feminina, que é um tema para uma outra live, né? É cultuada como algo sagrado. Então, o homem, ele é programado, ele é organizado para tirar água da mulher. Porque acredita-se que a água que sai da mulher, a ejaculação feminina, é o que abastece todos os rios, é a fonte de toda a vida do planeta. Então, lá as mulheres são estimuladas a terem ejaculações, então terem orgasmo. E coincidência ou não, é o país que tem a maior representatividade de mulheres no Congresso. Para vocês terem ideia, lá, se eu não me engano, chega a quase 60% de mulheres no Congresso. É o sexto do mundo em equidade de gêneros. É Ruanda. O Brasil está em 95º. Então, gente, vamos se empoderar, vamos ter mais saúde e mais prazer na vida. Porque isso é o que faz a gente levantar de noite. De noite não, de dia. Porque de noite só eu que levanto que eu vou aumentar. Faz a gente acordar de manhã e querer sair da cama. Isso é pulsão de vida. Então tem muita gente que fala, eu tô com baixa libido. É a terapia do orgasmo, gente, não tem jeito. Vamos fazer um esforço. Às vezes a gente tem que fazer um esforço mesmo para chegar lá. Eu tenho vários brinquedinhos para te ajudar nisso. Mas comece, não desista do teu prazer. É a mensagem que eu quero deixar hoje. Não desista do teu prazer. Agora você encerra, minha amiga. Gente, eu sempre falo, você pode ter tudo nas suas mãos, tudo. Mas se você não souber usar, o que vai adiantar? Não é verdade? Então, eu sempre falo, se empodere enquanto mulher. Não tenha vergonha do seu corpo. Não tenha vergonha de dar prazer. Não tenha vergonha de sentir prazer. Isso não é vergonhoso. Se você tem vergonha de falar para o seu parceiro aonde que você gosta de ser tocada, esquenta não. Precisa falar, só demonstra, tá? Então eu sempre falo que mulher ter o orgasmo é ela se empoderar de ter orgasmo, tá? Sem vergonha e sem pudor. Então, vai ser feliz. Todo mundo tá sendo e você vai deixar de ser? Bora pra frente. É isso, gente. Nosso tempo acabou. Foi muito bom fazer minha primeira live com você. A sua primeira também, né, Nay? É. Muitas primeiras vezes. Eu quero agradecer a BPW, gente, que me estimulou a fazer isso. A BPW é assim, é um diferencial na minha vida, porque me impulsiona a fazer muitas coisas que eu achava que eu não teria coragem de fazer. Eu sou muito tímida. Provavelmente eu nem vou ver esse vídeo depois, mas foi muito bom fazer isso com você, Nay. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Sempre, né, Lorena? É impossível falar não para você. Larguei de meu mestrado aqui e tudo. Falei assim, deixa eu ir que vai ser bom, bom para as meninas. Vou fazer também umas outras lives também, tirando dúvidas de todo mundo. E aqui mesmo, obrigada a todos que você que me convidou. Realmente foi um prazer mesmo, imensurável. Muito obrigada. Então tá, gente. Eu vou desligar porque daqui a pouco vai começar mais uma e eu quero assistir. Beijo, Tchau, beijo. gente. Obrigada. Tchau, tchau.